Hello, guys! Tudo bem com vocês nessa quarentena? Estão morrendo de saudade de mim? Porque eu sei que vocês estão. Vocês não vivem sem mim, né? Galera, então a gente estava falando sobre globalização e o nosso próximo conteúdo então vai ser sobre o continente europeu. Hoje eu vou trazer para vocês algumas questões físicas, que é a primeira parte do capítulo. A gente vai fazer alguns exercícios e semana que vem a gente continua, beleza? Então, quais que são os limites da Europa no mundo, né? Então a gente tem 3 limites, o Oceano Atlântico, Ártico e Mediterrâneo, que são os limites hidrográficos, ou seja, a gente tem os limites do Oceano Atlântico, que eles eram muito importantes nas grandes navegações para a colonização de outros países. A gente tem o limite com o Oceano Ártico, aqui ao norte, que aí ela é muito importante para a pesca, galera, porque ali tem aqueles peixes de água super fria, atum, salmão, que rendem muito dinheiro. E o Mar Mediterrâneo, que é o limite hidrográfico ao sul, que ele ajuda nas rotas comerciais com a Ásia e a África. Então é muito importante essa área, esse limite hidrográfico da Europa. Então, galera, todos os 3 limites hidrográficos são importantes economicamente, beleza? A gente tem limites pelo relevo. E por que esses limites pelo relevo são importantes? Porque os outros continentes, a gente consegue saber que eles são porções de terra no meio do oceano. Então, o continente americano não tem nada perto dele, a África também não, a Oceania também não. Mas a Europa e a Ásia, elas formariam um continente só, porque elas não são separadas. E a gente separa a Europa da Ásia pelo relevo, pelos montes Urais, aqui, e pelos o Monte Cáucaso ao sudeste, mais ou menos, da Europa. Então, a gente sabe que desse lado para o norte do Monte Cáucaso é a Europa e ao sul é a Ásia, da mesma forma que a oeste dos Montes Urais é a Europa e a leste é a Ásia, tá? E as coordenadas geográficas, então, praticamente toda a Europa fica na zona temperada norte, ou seja, entre ali o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, tá? Ou Círculo Polar Norte. E ela é dividida pelo meridiano de Greenwich, ele passa mais ou menos aqui. Então, a maior parte dela fica, teoricamente, na parte oriental do globo, mas a cultura dela é toda ocidental e não oriental, beleza? Então, essa é a localização da Europa no mundo, tá? A gente tem como aspecto natural o relevo. Por que o relevo é importante? Ele simplesmente não tem um monte de montanha e fim. Ele tem uma importância principalmente econômica e de crescimento para a Europa. Por quê? A gente vê que tem poucas áreas altas na Europa, mas essas áreas são geralmente muito altas. Vocês veem que aqui, a partir desse marrom, são acima de 1.000 metros. Então, por exemplo, o Monte Cáucaso aqui tem mais ou menos 5.000 metros de altitude. Então, por mais que tenham poucas áreas altas, essas montanhas são bem, bem altas, tá? E a maior parte da Europa é planície. E o que isso importa, Larissa? Que saco, a gente só fala de relevo, relevo, relevo. Por quê? Porque aqui, por ser uma planície sedimentar, ela tinha muito carvão na época da primeira Revolução Industrial. Lembram lá das máquinas a vapor que eu expliquei para vocês? Então, essa área de planície é uma área que foi muito importante para o crescimento dos países europeus na Revolução Industrial, tá? E além disso, essa planície toda, vocês podem ver aqui nas áreas de planície, ó, a gente tem muitos rios. E esses rios, eles são importantes não só para navegação, mas esses rios cortam várias capitais e eles são muito bons para transporte de mercadorias, sejam elas alimentos, o que for. Então, esse transporte hidroviário é muito mais barato do que o ferroviário ou o rodoviário. Então, a questão econômica por conta do relevo da Europa é muito importante. Viram? O relevo está sempre importante no negócio, galera. E, além disso, a gente tem a Europa como com várias formas litorâneas. O que é isso? Ela é um continente muito recortado. Mas, uma das principais formas litorâneas que a gente vai ter
são as penínsulas. O que são penínsulas, Larissa? Penínsulas são áreas de terra, obviamente, né, no oceano, mas que são ligados com o continente por um dos lados somente. Então, vamos ver a península mais famosa, que é a Península Itálica, que fica a Itália. Então, aqui é a bota que a gente chama. Então, a gente tem parte desse território no oceano, mas um lado dele só ligado ao continente. Essa é a ideia de uma península, beleza? Além disso, a gente tem a vegetação e o clima, pessoal. Eles andam lado a lado, a gente já viu isso várias vezes, então é só vocês olharem esse mapa, vocês vão ver que as cores são diferentes, obviamente, porque são mapas diferentes, mas elas se encontram mais ou menos na mesma porção de espaço. Vocês lembram quase todos esses climas, vocês já estudaram, mas o que vocês precisam entender? Quanto mais ao norte a gente vai ter climas mais frios. Então, quanto mais ao norte a gente vai ter vegetações mais adaptadas ao frio. Beleza? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa área roxa, que é um clima polar, a gente vai ter esse rosinha, que é a tundra. O que é a tundra, galera? É uma vegetação que não tem árvores. Ela é formada só de líquens e musgos no chão. Por quê? Porque a maior parte do ano esse solo é congelado. Então, se ele é congelado, não dá espaço para criar uma árvore, por exemplo. Então, a gente tem áreas que têm a vegetação muito relacionada com o clima, beleza? Assim como, por exemplo, nessa área que a gente tem a floresta boreal aqui, nesse azulzinho, e aqui a gente tem esse clima frio, que neva boa parte do ano. O sol não fica congelado, mas ele neva boa parte do ano. Por isso que a floresta boreal a gente chama de floresta de coníferas, onde tem aqueles pinheirinhos de Natal. Eles são em formato triangular justamente porque a neve cai, bate e escorre pelo lado dele. Se fosse uma copa redonda, a neve batia, ficava presa ali e pesava muito a árvore. Então, galera, o que vocês precisam entender é que quanto mais ao norte, mais frio é, então mais a vegetação fica adaptada. Cada uma dessas vegetações vai estar explicando para vocês o material no livro de vocês, então se vocês precisarem, vai estar lá no livro. E a única coisa que eu quero salientar para vocês, essa parte verdinha aqui e essa parte meio amarela, é o clima mediterrâneo e a vegetação mediterrânea. Pessoal, se aqui está mais próximo da linha do Equador, ele teria, e está perto de mar, ele deveria ter uma floresta muito grande, certo? Com bastante árvores e tal. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque o clima mediterrâneo, ele não segue o que é comum. O que é comum, Larissa? Comum é verão chuvoso e inverno seco. E aqui é ao contrário, o verão é seco e o inverno é chuvoso. E qual que é a característica para uma planta crescer bem e virar uma planta grande? A maior parte delas, né? Tem planta que se adapta a outros climas, mas a maior parte das plantas gosta de sol e gosta de chuva. Então, áreas onde tem bastante sol e bastante chuva, por exemplo, na floresta amazônica, crescem bastantes árvores. E aqui não cresce. Por quê? Porque o verão, que tem sol, não tem chuva porque é seco. E o inverno, que vai ter chuva, é frio. Então não cria nenhuma possibilidade dessas árvores crescerem. Daí ferra tudo e aqui a gente tem uma vegetação rasteira só com arbustos, sendo que ela teria todo o potencial para ser uma vegetação grande. Beleza? E esse clima acontece dessa forma justamente por conta das massas de ar e tal que tem nessa região. Beleza? E aí nós chegamos para a tarefa. Então eu quero que vocês façam a tarefa da página 74 até a 80. E na 80 somente a 1 e a 2. Beleza? Até semana que vem, pessoas. Beijo no coração e não morram saudades da Lari.